Olá, tudo bem? Vamos aguardar a turma entrar. Eu sou Norma Soeli Guimarães. Oi, Yasmin. Carla Mata. Eu vou aqui apresentar você, aí você pede para participar e eu lhe chamo, tá bem? Então, gente, eu sou Norma Soeli Guimarães, sou jornalista, atriz, diretora de teatro do oprimido e das oprimidas. E eu participo da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio. A frente vem fazendo lives sobre as mulheres, sobre as várias nuances das mulheres, sobre a diversidade das mulheres. É a mulher negra, é a mulher que luta pela moradia, é a mulher que, que é psicóloga, é a mulher que é musicista, que é do sindicato. Então, a gente está falando sobre nós mulheres e para nós mulheres e homens, porque a luta feminista é para a mudança da sociedade não é uma luta egoísta e não é uma luta para que a gente se sobreponha aos homens, é exatamente uma luta pela igualdade. A gente tem que estar reforçando isso, porque tem muito preconceito. Olá, Solange, olá, Lara. Tem muito preconceito contra as mulheres, tem muito preconceito contra o movimento feminista e eu me orgulho de dizer, eu sou feminista. Gente, nós vamos conversar agora com Carla Mata, que é skatista. Ela é contadora, diretora na Federação Piauiense de Skate, participa da Liga Nordestina de Skate. Vou já convidar Carla para vir falar sobre feminismo e esporte. A gente sabe que tem muito machismo em todos os âmbitos da mundo. E aí a gente vai estar conversando sobre a mulher no esporte, sobre o skate, que é um esporte que ele foi incluído agora nas Olimpíadas. Olá, Carla, tudo bem? E aqui usando simbolicamente aqui a máscara para continuar incentivando todo mundo a continuar usando máscara se precisar sair. Minha imagem tá boa para você, tá? Tá, tá assim um pouco embaçado, eu acho que deve ser sua lente, mas tá bom. Dá Eu para tô ver passando perfeitamente. pela Linda, linda. lente, já tentei limpar com o dedo, mas faz é piorar, né? Então, vou tentar aqui. Você é jovem, é de Teresina, e você está na luta pelas mulheres no skate, não só as mulheres, mas a gente sabe que também no esporte é muito importante a busca da igualdade. O skate, Carla, ele primeiro surge na infância como um brinquedo que a criança quer ter. Como é que ele surgiu na sua vida? Você O lembra? áudio está cortando para mim, eu não sei se só para mim. Eu vou colocar o fone de. Ele está quicando, é? Eu vou colocar o fone de ouvido. Você ouviu o que eu perguntei? Eu ouvi muito ruim. Você falou alguma coisa sobre infância e depois eu não ouvi mais. O skate, ele surge, a princípio, para a criança como um brinquedo, né? Um brinquedo que a criança quer adquirir. E como surgiu o skate na sua vida? Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde quem está aí nos assistindo aí nesse bate-papo. Né? Eu queria só confirmar, meu áudio está bom para todo mundo? Tá. Para mim, tá. E o meu? Bom, para mim o skateboard não surgiu na infância, porque como brinquedo, talvez, né? Porque eu tive os primeiros contatos com o skate ainda na infância, mas como brincadeira mesmo, como brinquedo mesmo, mas como esporte, já me identificando como skatista, né? Já mesmo na adolescência.
já pertinho de eu fazer já 17 anos, ou seja, uma idade até tardia para quem pensa como um esporte de rendimento. No meu caso, eu entrei mesmo no movimento skateboard por identidade mesmo, por me ver ali representada como um esporte que na minha época, finalzinho da década de 90, ainda era meio subversivo, né? Então a gente acabava por ter assim um pouco aquele ideal de contestar, de se diferenciar, escolhendo um esporte que não era tão popular ainda, né? Porque não era tão acessível. O skate não é um esporte assim tão barato, né? Para a nossa realidade, então, de Nordeste, se torna, na época, era muito até difícil conseguir acessar o equipamento, né? O skate mesmo, profissional e semiprofissional. Para mim surgiu, aí já está quase, são 24 anos dentro desse movimento, né? Eu tenho 40 anos de idade, e desses 40 anos, 24 aí dentro do movimento skateboard, não só como praticante, mas dentro do skate institucional, organizadora de eventos, né? E nas outras vertentes do skate. E é interessante porque você era novo na época, uma menina, uma mulher ir para a rua. Ele tem duas simbologias que não deixam que as meninas façam, que ele é na rua e precisa de ter um espaço. Então, você precisa ter o equipamento, o acesso ao equipamento e ao espaço para praticar. Como é que foi isso para você e como é que iniciou a sua luta para ampliar, para socializar o skate? O skate, para as meninas, a gente conhece um pouco da nossa história. Infelizmente, a gente acaba não valorizando ou não divulgando as que vieram antes, mas na década de 60 nós tivemos mulheres aqui no Brasil que tiveram, inclusive, destaques em competições, competindo com homens, porque não havia essa divisão de categorias, homem, mulher, não tinha. Era um esporte que era considerado mesmo masculino, então a gente tinha já na década de 60 a Mônica, o nome dela é bem esquisito, né? A Mônica Polovski, ela não mora mais nem no Brasil, ela mora fora, é uma mestre de Masterchef, né, de cozinha, mas ela competia, ela andava de skate nas ruas, e naquela época tudo era muito mais difícil, plena ditadura militar. Você ter uma mulher ali no meio dos homens era muito complicado. E na minha época, já na década de 90, finalzinho de 90, 96, quando eu, de fato, me reconheci skatista, porque até então eu andava ali um pouquinho, andava com a galera, via o pessoal andando, trocava uma ideia, tinha muito essa aproximação com o movimento punk, né, com o movimento rock and roll, e eu andava muito em show de rock, então todo mundo se conhecia, mas eu não me reconhecia skatista, né? E até porque era difícil conseguir comprar skate aqui no Nordeste, aqui em Teresina, então mais difícil ainda, né? Alguém de Fortaleza ia para São Paulo e aí trazia de São Paulo para Fortaleza e de Fortaleza para Teresina. Então era muito difícil e a gente não tinha mesmo pista de skate apropriada aqui em Teresina. Tinha uma lá do Parque Puticabana, que foi inaugurada naquela década de 90, né? 91. Quando surgiu, né? Quando foi criado lá o parque. E ali há muito custo, né? Aquele parque foi construído, o sofrimento de muitos servidores públicos que ficaram sem salário, e construiu-se um equipamento que não serviu, né? Porque não foi pensado e acompanhado por quem anda de skate, né? Tem toda essa particularidade de fazer um equipamento e saber quem vai usar, se vai servir daquela forma como foi pensado. Então, na época, Alberto Silva fez. Tinha uns skatistas que eram os irmãos Torres, que eram muito mais próximos ali do governo, e conseguiram incluir dentro do projeto essa pista de skate lá na Puticabana, mas como ela não ficou muito bem projetada, acabou virando um imenso elefante branco, uma piscina mesmo, né? E aí a gente andava na rua. Então era muito, de certa forma, perigoso, porque a gente estava ali sujeito
Acidentes, muitas vezes o motorista passava ali pela gente no carro dele ali e gritava vagabundo, ou acelerava mesmo como quem quer botar um medo, um pavor, e aí a gente tinha que saltar do skate e ir para a calçada, mas no mais era a festa, era a alegria, porque tinha a simplicidade de estar todo mundo junto, e a partir dessas dificuldades que a gente tinha um certo abismo, ainda tem, né, do do skate piauiense para o skate nordestino, e do skate nordestino para o skate nacional, e a gente não tinha espaços apropriados, a gente teve que se organizar como skatistas. Não fazia nessa diferenciação, o skate feminino, o skate masculino, isso aí foram degraus que a gente foi escalando aos poucos, e hoje em dia a gente já está na luta pelo skate feminino, mas antes era pelo skate, a luta era pelo skate, por espaço, por reconhecimento, por respeito, né, valorização. E quando você está, a gente está numa situação em que continua havendo a discriminação da mulher no esporte, a subvalorização ou a desvalorização. E aí, como é que está essa luta em geral para esse reconhecimento, essa igualdade, e dentro do skate? É mais difícil? Assim, no esporte de modo geral, faz parte da história dos esportes, né? Desde das Olimpíadas na Idade Antiga, até das Olimpíadas na Era Moderna, onde era subversivo você ter uma mulher praticando esporte, né? A gente, inclusive, tem alguns pesquisadores, estudiosos, que têm dificuldade até de reportar isso nos estudos, nas pesquisas, porque não tinha relatos de mulheres andando de esporte, praticando qualquer tipo de esporte, futebol, natação, era tudo muito difícil, e aí a gente recupera aí a atuação da Maria Lenk, né, já em 1932, que conseguiu ir lá na delegação de 45 homens, só ela de mulher, né, e você vai reportar isso que o esporte feminino, ele tem os avanços e retrocessos, a gente consegue uma conquista, daqui a pouco a gente precisa lutar por mais alguma coisa. Então, no skate, assim como no esporte de modo geral, né, nós estamos ainda no processo ainda de integração, né, de equidade, não é ainda nem falar em igualdade, nós estamos sendo integrados agora, né? E aí, quando você fala no skate feminino, a gente tem algumas dificuldades, porque existe um machismo estrutural, né? Nossa sociedade fica querendo coisificar, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino, né? E imagina que para mulher é balé, é natação, é nado sincronizado, é ginástica rítmica, né? Que não é legal a mulher fazer luta, não é legal a mulher fazer futebol, fazer skate, né? Porque o próprio skate é estigmatizado como coisa de maconheiro, de vagabundo, mudou muito, mas ainda não é o suficiente, ainda passamos por estigmas e discriminações. Então, o skate para as meninas ainda está passando pela etapa da integração, que a gente consegue aí, do ponto de vista semântico, integração é chegar a mulher e botar ela lá, ela não tem a troca, a interação, né? A gente ainda tem que passar pelo processo da inclusão de fato, né? Quando a gente vê campeonatos de skate para homens e campeonato de skate para mulheres, eu não fiz a inclusão. Inclusão é quando o campeonato ele é um campeonato de skate, os homens e as mulheres estão juntas. E aqui no Piauí, por eu ter esse meu jeito meio doido, assim, de ir para cima, de não esperar ninguém abrir a porta para mim, eu vou lá e meto o pé e sento e entro e falo, né? Acaba que aqui no Piauí a gente conquistou isso de sempre ter. O skate é skate. E aí tá lá as mulheres juntos, no nosso campeonato é campeonato piauiense, então mulher piauiense também, ela tá lá junto, tem a categoria feminina, mas em outros estados não. Aí passa o ano todinho, não tem campeonato. Vai ter o campeonato feminino separado do campeonato dos homens, né? E aí as mulheres ficam brigando por premiação, e aí surgiu algumas polêmicas sobre diferença de premiação, que querem e tem ganhar. demais.
Tem demais Mas em aí tudo. a gente precisa passar por uma reflexão e, inclusive, aprender a reclamar. Sabendo o que, que a gente está reclamando. Eu não quero brigar para ganhar 10 mil reais num campeonato igual os homens ganham. Se eu não tenho a mesma condição de treino, eu não tenho o mesmo suporte de patrocínio, eu não tenho a mesma visibilidade, o mesmo tempo de prática. Então, temos que brigar pela equidade, ou seja, estamos lá embaixo, então a gente precisa brigar pelo equilíbrio, precisa colocar a gente aqui, e nisso passa pelo investimento durante o ano todo. Não é fazer um campeonato no ano e no final do ano eu brigar que a premiação daquele campeonato seja igual, sendo que os homens têm por mês 4, 5 campeonatos por mês. Durante o ano a gente vai somar no mínimo uns 20 campeonatos masculinos. E aí... Como que chega a igualdade? Como que chega a igualdade desse jeito, né? Então a equidade é isso, eu não tenho que ficar brigando pela premiação ser igual uma vez por ano, não. É no sentido mesmo de promover mais eventos, para até que chegue nesse equilíbrio. Se os homens costumam ter 20 campeonatos por ano, as mulheres têm que ter 40 para poder equalizar. Isso, porque tem que tratar como desigual para poder chegar à equidade, para poder... chegar a fazer a igualdade, né? Isso é questão, passa pela equidade, justiça, né? E igualdade. Né? Então, a gente dentro do skateboard tem ainda alguns avanços que precisam acontecer, né? E o ano passado algumas coisas já aconteceram nesse sentido, no aspecto do esporte olímpico, né? De conseguir equilibrar as premiações, as pontuações de manobras. Antigamente tinha uma diferença de pontuação de manobra, né? E hoje em dia esse processo está acontecendo pelo fato do esporte ter se tornado olímpico. Isso. Para estrear agora Em 2016 ficou decidido que se tornaria olímpico. O que mudou do que vinha acontecendo quando o skate passa a se tornar olímpico? Aqui eu vou dar uma visão minha, tá? Porque existem muitas vertentes sobre isso, muitas reflexões, e tem gente que comemora, tem gente que não gostou disso, mas para mim, a minha visão é que abriu-se mais um tipo de skate, né? Porque nós temos dentro do skateboard, do universo do skateboard, no mínimo 10 modalidades que a gente poderia numerar aqui rapidamente, né? Porque os que são mais conhecidos são aqueles que são televisionados, que passa na TV, que é aquele no formato vertical, que é em formato de U, né? Parece um U, uma rampa zona bem grande, né? E tem o street, que é um que tem umas escadas, que tem uns corrimões, umas rampas, né? E esses que são mais conhecidos. E agora o parque, que é esse que virou olímpico, que é o parque, que é uma espécie de piscina, que é uma tigela, um bowl, né? E o skatista fica andando ali dentro e fazendo as manobras. Então, essas três acabaram sempre sendo evidenciadas porque são reportadas na TV, né? Mas nós temos o longboard, temos o dance, temos o downhill, né? Temos o speed, o slalom, várias outras modalidades. E agora, o olímpico, né? Mas o skate, porque ele é tão plural, né? Ele coube mais uma modalidade. Mas para as modalidades anteriores, não houve assim uma mudança significativa, até porque as instituições acabaram concentrando os esforços e os trabalhos em fazer essa base olímpica que nós não tínhamos, né? Essa organização, todos os países que trabalham o skate de forma organizada, estão fazendo esse trabalho de base, de colocar ali os padrões para a competição da modalidade olímpica, para as seleções, né, equipe técnica. Então, acabou que ficou muito concentrado o trabalho nessa questão olímpica, que vai ser a primeira vez, e é novo, nenhum país do mundo tinha ainda trabalhado o skate olímpico, né? E aí vem com mais uma vertente. Mas no dia a dia, para os outros skatistas, as pessoas que fazem o grande mercado do skateboard, o skate de diversão, que é aquele skate lúdico, em que a criança vai andar ali sem nenhum compromisso com resultados, isso não mudou muito ainda, né? Talvez
com essa questão da vitrine, que é os campeonatos, e o campeonato olímpico mundial, vai abrir aí o mercado para alguns investidores que queiram estar trabalhando o skateboard aí como um instrumento de formação de cidadãos, esportistas, até porque o Brasil não tem essa cultura olímpica, essa cultura esportiva, né? E aí, quem sabe, agora com mais um esporte de grande apelo entre a juventude, a gente possa começar a desenvolver essa cultura olímpica aqui no nosso país, através do skate, né? E dos outros esportes que entraram agora também. Tem umas mensagens aqui, eu vou ler algumas, muita mensagem, né? A Silvia Mata. Skate piauiense. Skate piauiense tem valor, muito bem representado, pois com a participação fica mais fácil lutar. Força, união para termos bons resultados. Tem também mensagem da Madalena, lhe parabenizando. Alana, acho o skateboard um esporte que inspira. Madalena, reconhecimento que o lugar da mulher é onde ela quiser. Viva as mulheres skatistas. E falando nisso, nós temos uma menina, né, skatista maranhense de Imperatriz, de 11 anos, a fadinha do skate. Fala aí sobre ela. Eita, falar sobre a fadinha é tão complexo, né? Porque ela é um prodígio, alguns falam até, aí na brincadeira aí, entre as rodinhas, fala, ela é um ET, um alienígena. Eu vou botar uma imagem dela aqui, vá falando, que eu vou colocando aqui. Pois é, a Raíssa Leal é de Imperatriz, no Maranhão, né? E a família gostava de ir para o parque lá, para a pista de skate que tem lá na cidade, para andar de patins, porque normalmente esse estigma de que mulher deve andar é de bicicleta de rodinha, é de patins, né? A fadinha se encantou com os meninos andando de skate e tinha mesmo ali o talento e o dom e o chamado, né, para isso. Então, a fadinha acabou tendo contato com o skate, mostrou aí grande habilidade. E a Vou família... soltar aqui o vídeo, tem áudio, peraí. Sim, vamos ver. Ah, não, não está saindo o áudio. Pode falar, tu vai falando e eu vou mostrando. Pode falar. Essa aí é a imagem do STU Open, que é uma plataforma que a Confederação tem usado para montar as bases da seleção brasileira, e a partir da seleção monta-se aí a equipe olímpica, né? Então, eu me arrepiei. Eu me arrepiei vendo a fadinha. Aí com as mulheres que têm mais tempo de vida, né? Mais idade, mais desenvolvimento físico, emocional. E aí a gente entra em várias polêmicas quando fala sobre a fadinha, né? Porque é uma criança competindo num esporte, numa modalidade já que é para profissional. Aí tem aí a questão de conflito com o ECA, né? E ainda competindo com mulheres já formadas, entendeu? Emocionalmente. Então, a gente sempre, quando fala no esporte de alto rendimento, a gente precisa fazer essa separação da faixa etária, porque a gente tem, além da questão física, né? Habilidade, o tempo de prática, a questão emocional. Não tem como a gente colocar na mesma balança uma pessoa de 20 anos de idade com uma criança de 10, porque o desenvolvimento emocional é diferente, mas essa menina é um gigante, por isso a gente acaba chamando ela daqui, né? Ela conseguiu aí ser campeã numa etapa do Mundial, é um evento chamado Street League, que é uma liga internacional de skate que reúne os melhores e as melhores skatistas do mundo, né? É uma grande seleção nesse campeonato, e ela foi campeã numa etapa, e isso, assim, nos enche de orgulho, né? E aí também, já pelo lado sociológico, nos enche de perguntas. E agora, o que vai ser da fadinha? Vão carregar a fadinha aqui do Nordeste? Que eu olho assim, né? Poxa, tomara que ela ganhe o mundo, mas ao mesmo tempo eu queria que
os skatistas do Nordeste ganhassem o mundo aqui, sem precisar ser levados daqui, né? E a gente tem grandes skatistas do Nordeste com destaque aí nacional e internacional, mas infelizmente, quando eles são descobertos, os investimentos não ficam aqui, não. Eles levam os skatistas daqui, e isso é em todos os esportes, no futebol, e em outras modalidades também, né? O exemplo aí da Você Sara, pode né? ver a Sara, né? A Sara, ela ficou aqui, mas o que a gente observa na grande mídia é que não falam nela tanto quanto falam nos outros medalhistas brasileiros, né? É verdade. É a questão da visibilidade, né? Porque a grande mídia tá lá fora. Então eu até fico chateada, e eu sou meia doida mesmo, punk, como diz a história. Quando alguém tá falando em meritocracia, eu já pergunto logo, e aí o nordestino não merece? Vem falar de meritocracia para mim não, macho, porque o nordestino merece tanto quanto o skatista lá de São Paulo. A diferença é que eu treinar aqui numa pista aqui do Piauí, e o skatista que treina lá na porta de uma indústria lá em São Paulo, a indústria tem a preguiça de vir aqui. Aí ela vai o quê? Ela pega o skatista que tem o mesmo potencial do skatista lá de São Paulo e vai patrocinar ele lá. Então é questão de oportunidade, né? Nós temos agora emblemático num campeonato nacional aí, que inclusive terminou agora a edição, que é o Slide Grind, e 2 cearenses disputaram a final, e um cearense ganhou, né? Terminou agora no final de semana passado, que já era um campeonato gravado, né? E é um time que é chamado só os melhores skatistas do Brasil. E aí tava lá os 2 nordestinos desbancando gente de fora. E aí, é mérito, mas os outros não merecem, né? Os caras que foram lá e se destacaram foi porque tiveram oportunidade. Isso. Então, como investimento, acaba que a mídia tá lá, os investimentos estão lá, as indústrias estão lá, os patrocinadores estão lá, e aí eu fico danada quando alguém vem com esse discurso de meritocracia, porque é como que dissesse, o nordestino não merece, né? E aqui nós temos grandes skatistas, homens, mulheres, crianças, né? E trabalhando duro, né? Tendo jornada tripla para poder fazer as coisas acontecer, mas aí cadê a oportunidade? Cadê o investimento que não chega, né? Então, é muito complicado a gente falar, nesse caso aí, como no caso da Sara, como no caso da Fadinha e tantos outros, que só conheceram, só foram conhecidas a partir do momento que tiveram oportunidade e que foram divulgadas, né? E que foram, inclusive, algumas pessoas perguntam, e tem skatista lá no Imperatriz, no Maranhão? A Imperatriz é aonde? É Brasília? Claro, eu fiquei aqui, se a pessoa não conhece nem geografia, né? Mas tudo bem. E aí eu tô torcendo aqui para que um dia alguém entenda o que a gente está falando sobre essa questão do investimento, da equidade, né? Do reconhecimento, da integração Nordeste-Brasil e da inclusão, né? E a gente não quer só que venham, nem quer só que vá, né? Até se eu tenho uma pergunta aqui, o que você tem a dizer sobre as skatistas que se destacaram tanto nacional como internacional? As mulheres, né? Nós temos aí muitas meninas do skate que vem se destacando aí há um tempo, e que, assim, a gente percebe, é tão difícil falar disso, mas vamos falar, que, assim, existe, tipo, um estereótipo mesmo, né? Você, tipo, padroniza isso. Eu volto a falar, o tema é esporte, né? A gente está focando um pouco no skate, que é o que eu vivo, que vivencio, né? Mas a gente percebe que isso existe em outros esportes também, da objetificação da mulher, dos padrões que querem que a gente viva, que a gente siga, né? E que tem mulheres aí que andam muito bem de skate, mas tem um padrão assim de roupa, de jeito, muito másculo, às vezes negras, né? Às vezes mãe, né? E aí acaba que algumas se destacam porque também andam bem, né? Mas tem aquele padrão mais comercial, de garota da capa de Playboy, e aí elas acabam ganhando um pouco mais de destaque, porque já a mídia já fala assim,
quem diria que essa moça, né, bonita, loura, né, é skatista, né? Aí já divulga assim. É a masculinização do esporte É mantida, né? A objetificação da mulher objetificação. e a masculinização mesmo de querer dizer que skate é coisa de menino e não é coisa de menina, futebol é de menino, não é de menina. E aí criando esses estereótipos aí para as pessoas, para as coisas, para os esportes, vão rotulando tudo, né? E aí é até complicado, mas todas as meninas que tiveram destaque no skateboard nacional e mundial são talentosas, têm muita técnica, têm suas batalhas, suas conquistas, mas passa muito também por isso. Quem é que a mídia vai investir? Naquela que tem um padrão mais comercial, né? E aí, se eu vou investir mais naquela ali, não quer dizer que ela é a melhor, mas o investimento foi maior, ela vai ter mais destaque, mais condições de comprar um equipamento melhor, vai deixar de trabalhar no shopping o dia todinho, como nós temos aqui uma skatista maravilhosa, linda também, que entra até nesse estereótipo aí da gata, bonitona, saradona, né, que é a nossa Isa Corleone, que é linda, talentosíssima, mas trabalha o dia todinho no shopping, e nos finais de semana de campeonato ela tem que sair daqui de Teresina numa sexta-noite para chegar em São Paulo sábado de manhã, direto do aeroporto, para treinar para uma competição que vai acontecer em poucos minutos, entendeu? Então ela não tem tempo para descansar, para dormir, sai do balcão do shopping para treinar ali pertinho do trabalho, e do trabalho ela sai para a competição, a gente fazendo aqui vaquinha, né, para poder custear a Isa representando o nosso estado do Piauí em competições fora, né, porque as competições aqui ainda são muito pequenas, até para os meninos, no aspecto de retorno, né, do esporte de alto rendimento, elas acabam sendo mesmo confraternização, é muito lúdico mesmo, mas como a gente precisa, como entidade, instituição, ofertar as atividades em vários padrões, tanto para o lúdico como para o fofão, quem vai só brincar, quem vai competir, quem quer participar de competições fora, então a gente acaba tendo que fazer, e aí existem umas dificuldades, desigualdade, falta de mercado, muita coisa. Vamos falar da escolinha ou da Associação Fraternidade. Vou mostrar aqui uma foto. Você de máscara. Como está o skate nesse momento da pandemia? Mas vamos falar da Associação Fraternidade. Você dá aulas de skate numa escolinha. Tem uma escolinha. Fale aí como é. Eu sou colaboradora lá, voluntária. Também componho a diretoria, né, da Associação Fraternidade, mas nesse projeto aí eu sou instrutora, né? Dentro desse mundo aí de escolinhas existem já algumas coisas técnicas que foi avançando, né? E acaba que existe o professor, existe o instrutor, né? E aí eu, como não sou formada em educação física, eu sou voluntária, instrutora, junto com o nosso querido James Piva, que esse projeto da skate escola aqui no Piauí nasceu em 2004, numa comunidade da Zona Sul, que é a comunidade da Prainha, junto com o Movimento pela Paz na Periferia. E a Associação Teresinense de Skate participava de algumas atividades com o Movimento pela Paz na Periferia, e a gente foi lá um dia para uma atividade tipo de brincadeiras com palhaço, com contação de histórias, e aí tinha aqueles meninos super ativos lá, adrenalina por cima, e de repente eu e o James tivemos a ideia de colocar os meninos para experimentar andar de skate. E o James, com o talento maravilhoso que ele tinha mesmo, assim, o dom para, além de trabalhar com crianças, tanto é que ele formou em pedagogia, também aquele jeito, aquele amor com o skate, de transmitir mesmo nossa vivência no esporte para outras pessoas, para outras crianças. E acabou que esse projeto, que era uma coisa assim despretensiosa, virou mesmo um projeto grande, de projeto Skate Escola. Já trabalhou vários municípios e muitas crianças foram atendidas aqui em Teresina, Timon, Oeiras, né? A gente já conseguiu
aí através desse trabalho da Associação Teresinense de Skate, formar essa parceria aí com a Associação Fraternidade, ali no bairro Ilhotas, que já tinha um trabalho muito bonito com pessoas em situação de risco e vulnerabilidade. E o skate veio como uma ferramenta a mais para alcançar aquela comunidade ali tão carente de tudo, onde falta tudo, falta o poder público ali, né? Falta as políticas públicas ali naquela comunidade, falta saneamento, falta emprego, falta renda, né? Falta espaço para o lazer, para o esporte. E aí a Associação Fraternidade tem feito a diferença ali na região ali do bairro Ilhotas, e nós ali como Associação Teresinense de Skate estamos atuando em parceria com o projeto Skate Escola, e atendemos 64 crianças no ano de 2019, né? Fechamos agora aí uma parceria muito boa, encerrando agora um termo de colaboração com a SENCASP, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Integradas, através do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. A gente fechou um termo de colaboração, onde a gente atendeu diretamente 64 crianças, mas indiretamente são 64 famílias, né? E aí você põe aí na média aí de 5 pessoas por família, né? E, então foram muitas pessoas atendidas com esporte, com lazer, com dança, com judô, com futebol, com alimentação, com palestras, com formação educacional, através do SENAC, do IFP, que tem parceria lá com a Associação Fraternidade, falando sobre direitos das mulheres, direitos das crianças, direito à moradia, direito ao lazer, em várias rodas de conversa, e tudo num trabalho lindo de voluntariado. Tem muita gente ali, né, voluntária ali na Associação Fraternidade, da própria comunidade, e nós da Associação Teresinense de Skate. Eu vou só conectar tem uma mensagem. Meu carregador aqui, que o celular já está dando... senão ele... Tá certo. Tem uma mensagem aqui, Silvia Mata, grande piva, mais um dos guerreiros em prol do esporte. Aí em si, Tiago Costa, um gigante dentro das pistas. Parabéns pela luta da ATS em prol dessas comunidades. A ATS é a Associação Teresinense, né? A Associação Teresinense de Skate, o James Piva, que é o instrutor do projeto Skate Escola, é também o presidente da Associação Teresinense de Skate. E o Tiago Costa é um bonitão acolá, meu esposo. Profissional, e é presidente da Federação Piauiense de Skate, e é o primeiro skatista profissional aqui do Piauí, né? Ele foi profissionalizado, reconhecido pela Confederação em 2013, no ano em que do Nordeste só ele passou como skatista profissional, porque a gente tem esses altos e baixos aqui no Nordeste, né? São tipo ciclos, em que a cada 10, 5 anos, sei lá, se profissionaliza 1, 2, sabe? Olhando essa foto, desculpa, olhando essa foto, a gente vai ver como é totalmente desigual a quantidade de mulheres, né? Principalmente nas direções também, porque na hora de... decisão, né? Isso. É isso aí que a gente fala sobre a questão estrutural do machismo, que é, assim, às vezes até sutil, né? Assim, aparentemente não existe uma orientação dentro da confederação, das federações, para que haja uma discriminação e uma desvalorização das mulheres. Mas também não há, assim, um certo incentivo mais sistemático, e acaba que as mulheres se sentem inibidas de ir lá para ser parte na direção, nas decisões. Então, aqui a gente tem aqui essa sentada aqui, a Thaís, que é da Associação Feminina, que é uma associação de âmbito nacional. Aqui, né? Aqui? A Thaís vice-presidente da Associação Feminina aqui de Skate. Você... Eu, representando Piauí, e lá atrás a doutora Juliana, que é a assessora jurídica lá da Confederação, né? E essa aqui? Aí, possivelmente, a secretária, que é uma funcionária da Confederação, acho que é a Nise, eu não dá para visualizar direito. Nice, né?
Mas, assim, o que acontece é que as mulheres estão, tipo, acostumadas. No esporte, nós éramos plateia. E até para ser plateia, se você vai buscar aí a história dos esportes, das Olimpíadas, as mulheres eram proibidas de participar até como espectadoras. Já na era moderna, né, a partir de 1936, que as mulheres começaram a participar mais diretamente como competidoras, aí a gente já via as mulheres ali como plateia de uma forma mais aberta, mais livre, né? E acaba assim que isso nos deixa numa situação assim de que, por não haver esse estímulo, a gente acaba se acostumando a ser plateia. E aí nos espaços de decisão, a gente fica às vezes ali meio intimidadas, né? Porque os homens é que falam mais, é que participam mais, e no skateboard é uma situação atípica em que os dirigentes são os próprios skatistas que são campeões, que são destaque, que são pessoas que fazem a cena acontecer, e aí a gente percebe uma certa intimidação de alguém participar mais diretamente, de ser mais livre nas suas expressões, na sua fala, nas suas críticas, nas suas reivindicações, porque é como a gente estivesse falando aqui com a Xuxa, né? Tá lá a rainha dos baixinhos e eu baixinha, chega lá, Xuxa, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, faça mais isso, faça mais aquilo. Aí a Xuxa já ia olhar para mim assim de um jeito, poxa, quem é esse baixinho que veio aqui me criticar, né? Então, a gente precisa entender que dentro de uma instituição, todo mundo é importante e todo mundo tem a voz igual, o peso de voz, de voto é igual, independente de gênero, independente de sou Piauí ou sou São Paulo, né? Se eu sou mais pobre, se eu sou mais rico, mais famoso e o mais anônimo, o nosso voto é igual no skate institucional. Falta as pessoas conhecerem, saberem disso, se apropriarem disso. E aí as mulheres ficam meio intimidadas de participar do processo de decisão, que quando a gente vai para o processo de decisão, a gente direciona as ações para o skate feminino, e isso em vários outros esportes. Então, acaba que eu particularmente falo muito, né? E o machismo é tão sutil que às vezes eu faço uma fala e ela não é levada em consideração, aí vem lá, daqui a pouco um outro companheiro e fala. Aquela ideia ali, ela é tida como uma excelente ideia, né? Alguns conseguem perceber isso e corrigir, e dizer, olha, essa aí foi a fala lá da Federação Piauiense, tá bom? E aí acaba funcionando assim, de forma sutil, mas talvez pelo fato de eu falar muito, tem companheiros, inclusive, que questionam assim... Desculpa aí, ele está dizendo aqui, Inst Costa, estou assistindo com o Thiago, Piva aqui. Ah, tá, é o Piva, tá falando ali no perfil do Thiago Costa. Ah, tá. O meu irmão do coração, que é o presidente aí da Associação Teresinense de Skate, responsável por esse trabalho da Escolinha de Skate. E é quem coordena lá a Escolinha da Associação Isso, Fraternidade. Que você falou. Isso. Acontecia isso no meu trabalho. Às vezes chegava com a ideia pro gerente lá, fui bancária há muito tempo, aí nem ouvia. Aí um homem ouvia a minha ideia e levava a mesma ideia. Ele, olha, fulano trouxe uma ideia maravilhosa, nós vamos executar. Oi? Por exemplo, esse debate, ele é feito porque quando tem só 2 ou 3 mulheres, no meio dos homens que termina, que a maioria decide. Esse debate é puxado sobre essa desigualdade, como fazer para rever? E também outra pergunta em relação na escolinha, se você trabalha essa questão de gênero. A primeira, se esse debate é feito lá, por exemplo, numa reunião como... A minha creche aqui trazendo água para mim. Ai, que lindo! É um bebê? É uma bebê? Eu tenho 2 rapazes, um de 10 anos e outro de 5. E ainda tem um sobrinho aqui, o João, que está aqui de quarentena com a gente aqui,
correndo, Sim. pulando ali. Eles estão A, ali brincando. a festa é grande. A festa é Bom, grande. assim, sobre essa questão do debate, há alguns esportes, e eu acredito que o skate também ainda não fez e nem faz esse debate de forma mais aberta, mais direta mesmo, reconhecendo essa necessidade de diálogo mesmo sobre essa questão de gênero, né? Sobre essa questão da equidade, da igualdade no esporte. As coisas ainda têm acontecido de modo muito sutil, muito discreto, né? E meio que assim, os homens às vezes chamando as mulheres, venham, né? Como quem está abrindo um espaço, fazendo um favor, qualquer coisa nesse sentido. E as meninas ainda não se apropriaram dos espaços que têm, ainda não acordaram para essa questão da mudança que precisa acontecer em nós, de rompermos com essa cultura do machismo, porque fomos educadas para pedir com licença, por favor, e os meninos, tipo, chega, abre a porta sem bater, faz xixi no banheiro com a porta aberta, a Rota e a mãe diz assim, ai, que lindinho, a menina ficou soltar um pum ali, a mãe já bota de castigo, a gente é tolhida de uma forma assim tão... Se a gente for analisar mesmo na essência, nós como mulheres somos criadas por outras mulheres que reproduzem machismo durante muito tempo, e acaba que se a gente vai fazer essa discussão de forma mais aberta, né, não é um assunto legal, não é um assunto atrativo, não, parece que não unifica. E principalmente porque seria um debate feito num ambiente imensamente masculino, de maioria masculina, com uma minoria de mulheres que às vezes não querem se indispor, né? E como quem está mesmo buscando ali o seu lugarzinho sem incomodar. E eu devo muito ao meu pai, também ao seu Ribamar Santos, já falecido, né? Seu E esse Ribamar, discurso sobre seu Ribamar, feminismo e os espaços que as mulheres precisam ter, né? E o meu pai, algumas pessoas conhecem o seu chinês, né? Ele nos criou e ainda dizia assim: estou criando vocês para que vocês sejam independentes de mim, né? E ele tá sempre falhando um nos estimulou, pouquinho. né, a Tá reclamar, a falhando um protestar. pouquinho. E acabou que isso moldou um pouco a minha personalidade. Tá cortando o seu áudio? Um pouquinho o seu, mas já voltou ao normal. Continue. Tem aqui uma mensagem, vou E aí, aproveitar. assim, já outras meninas não têm essa mesma formação, essa mesma cultura de chegar e falar abertamente, conversar. Eu tô falando com você aqui sobre uma dificuldade, porque eu quero que melhore. Se eu não me importasse com você e com nossa relação, eu não ia falar nada. E dentro do espaço de decisão, do skate institucional, ou em outros espaços onde a gente atua, eu, particularmente, sou uma feminista que não estudo o feminismo, não fico pesquisando sobre o feminismo, eu vou vivendo, né? Eu vou ali dentro das brechas, alargando essas brechas, eu vou vivendo mesmo e na prática, fazendo o feminismo ali, buscando a luta pela igualdade, na prática, onde não me cabe, porque não me deixam caber, eu chego, meto o pé na porta, entro e sento e falo e grito, se precisar, né? E acaba que essa questão do exemplo, ela é para ser a melhor forma de se falar sobre feminismo, né? Eu chegar ali numa federação, como estou na federação nessa atual diretoria, chegar ali e não ficar esperando ninguém me convidar, não. Eu vou falar e já vou falando, né? Vamos fazer, eu já estou fazendo, né? E não espero ninguém dizer que me cabe ou que não me cabe, né? Que é coisa de homem, que é coisa de mulher. Tem que levantar uma rampa, se eu puder, eu levanto essa rampa de skate. A Socorro Santana falou, arrebenta. E a Red, ela falou que é um esporte extremamente machista, né?
É porque tem uns nomes que não dá para a gente saber o que é, e passa. Aí a Lana falou, sou vigia concursada de uma prefeitura, sou a única vigia da cidade que trabalha. Estou há 4 anos nesse cargo e até hoje sofro muitas opressões, vim de homens e mulheres no meu ambiente de trabalho. É verdade. Tem Então, muitas o mulheres espaço para a mulher, com o espaço para a mulher, para que a mulher, no coletivo, ela se empodere, ela se aproprie de formas de reações e de atitudes e de mudanças, é muito importante. Não é, Carla? Carla. É importante, sim, a gente saber que nós somos parte, nós não somos plateia e nem somos convidadas, né? A gente é parte mesmo, e aí faltam algumas ainda tomarem consciência disso, né? De não se preocupar se vai agradar, se vai desagradar, porque nós não vamos ganhar nada ficando calada, né? Então vamos falar, também não ganhamos nada para falar, mas vamos lá falar, né? Então fica calada não vai ajudar em nada, e me preocupar se alguém vai ficar chateado comigo ou não, vai mudar o quê? Eu ficar preocupada com isso, de que algum famoso, alguma pessoa importante vai ficar chateado, e aí? Ele vai mudar o que na minha vida se eu não falar, se eu não buscar melhorias, se eu não buscar mudanças? Então, a minha atuação dentro da minha instituição aqui, Federação Piauiense, dentro da Liga Nordestina e nas outras discussões que a gente participa nacionalmente, ela é pelo skateboard mesmo. Só que pelo skateboard falado por uma mulher, que eu não estou muito preocupada em agradar ninguém. A minha preocupação é em fazer as coisas acontecer de forma justa para a minha região Nordeste, para o meu estado Piauí e para as mulheres que estamos aí dentro do universo aí masculino e feminino. Existe um abismo muito grande, um atraso, nós estamos há muito tempo clamando aí por muitas coisas e acaba que a gente não tem como ser as melhores do mundo, tendo que trabalhar, tendo que estudar, lutar pela sua vida, lutar para não morrer, lutar para não apanhar, lutar para ninguém estar me recriminando, lutar para as outras mulheres não ficar achando que eu não deveria andar de skate, não deveria andar com homem, não deveria andar com quem, andar com sei lá quem, porque as mulheres acabam reproduzindo essas coisas por causa da cultura, da família, que vem de raiz familiar, muitas coisas que as mulheres reproduzem e não conseguem se libertar disso, desses rótulos, desses machismos, desses preconceitos, dessas discriminações que a gente acaba reproduzindo, né, por estar muito preocupada com a opinião dos outros, né, e aí a gente se limita, nós mesmos, mulheres, e aí a gente tem que libertar dessas amarras, né, de não ficar preocupado em agradar macho nenhum. Por quê? A troco de quê? E, olha, a Cláudia Modesto, desculpa eu te interromper, nós temos 8 minutos. A Cláudia Modesto falou que é show. A Madalena, ela que indicou você, e eu estou feliz com a indicação. Ela coloca importante à frente trazer esse debate, até porque o esporte é uma das formas de emancipação da mulher. É verdade. Eu joguei handball, né? A gente tem o esporte em várias vertentes. Tem o esporte como profissão, onde a mulher ali vai trabalhar na indústria do entretenimento, né, e conseguir produzir ali, ganhar o seu sustento através daquela indústria do entretenimento, que nós ainda somos muito discriminadas quando optamos por trabalhar com o esporte. Tem o esporte pelo lado lúdico, recreativo, né? E hoje a moda do fitness colocou a mulher no mundo do esporte para que ela alcance um padrão de beleza, e não é pela saúde, não é pelo asseio mental, não é pela questão da identificação social, é para que ela se enquadre ali dentro de um padrão de corpo, de beleza, né? E às vezes a gente pega até os companheiros da gente falando, vai malhar, vai para academia, tu tá gorda, tá barriguda, tá qualquer coisa, né? Vai envelhecer flácida. A gente ouve muito alguns comentários nesse sentido,
de vários lugares, e aí as mulheres vão e se preocupam, eu vou para a academia porque eu gosto, não porque eu estou preocupada com o padrão de beleza, é por questão de saúde ou por diversão. Eu não gosto de academia. Então, eu sou até considerada sedentária. Se você for analisar, eu ando de skate no dia que eu quero, não é porque eu tenho algum compromisso ali de estar praticando alguma atividade, eu vou para divertir comigo, meus filhos, fazer um asseio mental, né? E acaba que a gente precisa, sim, fazer essas discussões muitas vezes, porque é subversivo você optar por um esporte que alguém diga que não é de homem, não é de mulher, né? Nos esportes de luta, que é esporte de contato, e o preconceito é muito maior. No futebol já tem diminuído isso, né? Mas temos algumas mulheres aí que são destaque mundial, né? Como a Marta, que passou apuros aqui no Brasil, quando decidiu trabalhar com o esporte, com o futebol, e não recebia o reconhecimento financeiro pelo trabalho que fazia, né? E muitos, se a gente for numerar aí, né, é um assunto que precisa a gente começar a discutir com mais naturalidade, porque faz parte da nossa vida. E eu falo muito, tem que gravar. Bom demais. Olha, eu agradeço. Eu quero convidar vocês, tem outros comentários aqui. Eu quero convidar você e quem estiver aqui assistindo para se inscrever no meu canal, o canal Sob Outro Olhar. Exatamente, é um programa feminista e que fala pelos direitos humanos das pessoas negras, das minorias LGBTs, minorias que são discriminadas. E nós temos o canal no YouTube, o canal passa na TV Antares, mas nesse momento está parado, na TV Antares e TV Assembleia, mas está lá no YouTube, Sob Outro Olhar. Eu faço o convite para você, Carla, e você, quando a gente retornar às gravações, você já está convidada para conversar com a gente. É muito importante a visibilidade das mulheres, a voz, a nossa voz precisa ser ouvida, precisa ecoar e mudar. Quando eu fiz a proposta, isso que você está falando, eu me vejo quando a gente chega para provocar uma mudança. Eu chego na faculdade fazendo jornalismo, eu saí em 2013, eu digo, eu vou levar alguma coisa que vai transformar a sociedade, que vai mudar a mente das pessoas, que vai provocar uma mudança. E aí a ideia de fazer o programa feminista. Então, eu e Leide Souza, a Leide, ela trabalhou a questão das imagens e eu a questão do roteiro, mas tudo a gente combina. E ela tem a mesma linha de pensamento, que é levar um programa feminista, um programa que dê visibilidade às mulheres. E faz 5 anos, em agosto vai completar 5 anos que o programa está no ar. E eu participo do movimento feminista há muitos anos. E assim, eu estou na Frente Popular trazendo também, a gente teve a ideia de fazer essas lives para trazer a mesma linha de visibilidade das mulheres. Eu te agradeço todas e todos que estão aqui participando da live. Não deu para ler tudo, né? Eu vou ler bem aqui essa última e vou passar a palavra para você, a Silvia Mata, né? Verdades bem relatadas. Mulheres, acreditem no poder de sonhar para transformar. Beijos carinhosos. Silvia Mata. Silvia Mata. E agora eu lhe agradeço e passo para você a palavra, para você falar, que você fala bem. Você diz, eu falo muito, você fala muito e bem. Muito bem. Continue. Obrigada. Bom, eu que agradeço aí a oportunidade de a gente estar batendo esse papo descontraído, né, de forma leve para falar de um assunto tão importante, né? Eu comecei a discutir essa questão do feminismo com o homem, né, através da Associação das Mulheres Organizadas, no final de 99, sou Ribamar Santos, do PT, na época que eu ainda frequentava ali as bases do PT,
a gente discutia muito sobre a fundação de uma entidade que pudesse levar essa discussão para as mulheres de uma forma que pudesse dar Falta autonomia. 17 segundos, Carla. Beijo para todo mundo e nós vamos continuar falando sobre isso nas redes sociais de outra forma. Um abraço. Eu vou salvar o vídeo e te passo. Beijo.